Você quer perder gordura na barriga e não sabe o que fazer? Já tentou de tudo? Não te preocupa que nesse vídeo eu vou te contar tudo, passo a passo, tá certo? Tem 3 passos para você se livrar, seja sua barriga assim, assim ou assim. Tá preparado? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Qual a sua barriga? Eu mostrei 3 fotos aqui, 3 imagens de barriga e você precisa identificar qual a sua. A sua gordurinha é aquela que fica só na pochete ou não? Ela fica também ali começando debaixo do seio, mas fica em todo o abdômen, ou é aquela gordurinha que parece uma barriguinha de grávida? Você tem que entender, né? Tem uma flacidez, como essa parte aqui do meio, ou não, é realmente só um detalhezinho ali no buchinho, aquela gordurinha na pochete que a gente chama, né? Ou não, é uma gordura que parece grávida. Aí se eu olho, parece que eu tô grávida de 4 meses, 5 meses. Você identificando o tipo de gordura que você tem, fica muito mais fácil da gente guiar os passos que eu vou falar aqui, tá certo? Então, o primeiro passo, realmente eu diria que nem é o primeiro passo, é o passo 0. Você identificar qual tipo de gordura que você tem. Então, isso aqui, eu vou explicar cada tipo e aí eu vou dizer conforme os 3 passos que eu tenho aqui para você perder essa gordura na barriga e você vai adaptar para cada uma. Por quê? Eu vou te explicar tudo, tá? Não te preocupa, você vai sair daqui já pronta para realmente começar a reduzir essa gordura até acabar com ela, tá certo? Primeira coisa que você tem que entender, gordurinha na pochete, a gente tem que sim ter um controle nas gorduras, porque é uma gordura que é um tipo subcutâneo, então ele fica ali acima do músculo, mas abaixo da pele. Então logo abaixo da pele fica essa gordurinha, então ela é mais fácil, ela mostra mais, é uma gordurinha mais chatinha, tá? Porque você tá fazendo ali dieta, treino e ainda assim ela insiste em ficar. Mas eu vou te contar como acabar com ela. O segundo ponto, nessa segunda barriga que eu mostrei, é uma gordurinha que ela também tem uma flacidez. Então, ela é subcutânea, tá? Então, ela tem uma gordura ali que fica logo abaixo da pele, mas ela tem uma flacidez por falta de proteína na alimentação. Então, a gente tem que ajustar essa proteína e reduzir gordura para sim você conseguir ajustar isso, então perder essa gordura, mas acabar também com essa flacidez, o que é maravilhoso. E já a última barriga que eu mostrei, né? Essa é uma gordura visceral, ela tá nas vísceras. E é uma gordura que a gente tem que ter cuidado com o excesso de carboidratos, tá? Então é uma gordurinha que fica ali logo abaixo do seio, né? Então parece realmente uma barriguinha de grávida, ela é mais durinha. Por quê? Porque a gordura, né, que foi acumulada no seu corpo, ela não tá logo abaixo da pele, ela tá abaixo do músculo. Então vem a pele, vem uma camadinha de gordura que é natural a gente ter, tá? Mas pouquinha. Depois vem o músculo e aí tá nas vísceras. Então essa gordura, ela é perigosa. E por conta disso, o nosso corpo ele facilita a perda dessa gordura, que é maravilhoso. Então assim, das 3 barrigas, a mais fácil para perder é essa que parece a de grávida, se você seguir os passos daqui certinhos, tá certo? Então já identificou qual o seu tipo de barriga aí? Vamos lá para o que você precisa fazer para acabar com essa gordura. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que sim fazer dietas baixas em calorias. Não precisa ser super baixa, tá? E não é qualquer dieta. Então, primeira coisa, quando a gente tem uma gordurinha subcutânea, aquela gordurinha na pochete ou aquela gordura na pochete com flacidez, a gente tem que baixar gordura na alimentação. No geral, são pessoas que gostam muito de quê? De um azeitinho, sabe? Na salada, de uma carne mais gordurosa, de queijos, né? De oleaginosa, então castanha, amendoim, enfim. Então, são alimentações que têm mais gordura. Isso na parte saudável. Quando a gente vai para os alimentos não saudáveis, são pessoas que gostam muito de fast food, de pizza, uma delícia, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso. De sorvete, por quê? Porque são altos em gordura. Então, nesses 2 tipos aqui primeiros, a gente tem que sim baixar gordura, tá? Então, a dieta, além dela ser mais baixa em calorias, e por baixa em calorias, gente, não é para comer pouco, tá certo? Eu sempre falo para as minhas pacientes, todas as minhas pacientes, eu digo, ó, tem que ficar saciada, tem que ficar cheia, você comer e ficar bem. Se você tá comendo pouco para emagrecer, tá errado, independente da dieta. Gente, eu gosto de dietas tanto brandas, reeducação alimentar, dieta flexível, né, e outras, né, então dieta detox mediterrânea,
quanto também gosto muito de dietas restritivas. Então, dieta do ovo, dieta cetogênica, dieta do frango, dieta da proteína. Então, tem vários tipos. Eu gosto de todos. Agora, lógico, serve para todo mundo? Não. A gente tem que identificar o melhor para cada pessoa, tá certo? E aí, independente se são restritas ou se são brandas as dietas, sempre tem que te saciar. Se você está com fome, está errado. Não é para ficar com fome, tá certo? Primeiro ponto aqui. Então, déficit calórico, mas dentro de uma quantidade de alimentos que você fique saciada, beleza? Tem que baixar calorias e nesses dois primeiros passos, né? Então, desses dois tipos de gordura primeiros, né? A gordurinha na pochete e a gordurinha com flacidez, você tem que baixar a gordura na alimentação. Então, você tem que retirar, sim, os alimentos mais gordurosos, tá certo? E nessa parte aqui, nessa barriguinha do meio, você tem que também aumentar a proteína. No geral, você tem uma tendência, eu digo no brasileiro em si, ele tem uma tendência a comer pouca proteína. Então, come ovinhos no café da manhã, um almoço tem uma carninha, um pedacinho de nada, jantar ovos. Baixa muito proteína. Eu vou fazer um vídeo aqui, inclusive, justamente falando sobre essa questão dos ovos. A gente não pode comer dessa forma. Ovo, sim, é um alimento maravilhoso, mas ele sozinho não serve para subir a proteína da gente. Então, se você consome assim, sua proteína vai lá para baixo. Se você começa o dia um pãozinho com manteiga e aí vai para o almoço uma carninha, no final do dia 2 ovinhos, sua proteína vai lá para baixo. E sim, mesmo você nova, você vai ficar com flacidez. Eu atendi uma paciente que tinha 26 anos. Gente, a barriga dela parecia que ela já tinha tido uns 3 filhos, de verdade. E a gente fez um recordatório alimentar, então saber o que ela geralmente consumia na consulta, e eu descobri que ela não conseguia consumir nem metade da quantidade de proteína que ela precisava. Eu vou dizer, em 2 meses de dieta, a barriga dela virou, né, mudou totalmente. Por quê? Porque a gente ajustou proteína, subiu proteína. Então, se você tem essa gordurinha com flacidez, então tem uma gordura na barriga e minha barriga está flácida, aumente proteína. Carnes, tá certo? Principalmente o frango, o peixe, que são proteínas, que tem ali uma quantidade menor de gordura, tá certo? Mas sim, pode carne de boi, carne de porco também, tá certo? Não tem problema. Agora você vai ajustar o dia para também não subir tanto em gordura. Lembra? Esse tipo de gordura, além de ser por conta de falta de proteína, que tem essa flacidez, essa gordura é subcutânea. Então tem que baixar gordura na alimentação, tá certo? Tem que ter esses cuidados também. Mas tudo isso com a dieta bem ajustada você consegue. E já para quem tem uma gordurinha visceral, tem que baixar nos carboidratos. Então, enquanto as 2 primeiras barrigas são dietas no estilo low fat, a última tem que ser no estilo aí low carb, que não precisa ser zerado em carboidrato, tá? Se você aguentar dietas mais baixas em carboidrato, é maravilhoso. Então, por exemplo, você não precisa ficar direto numa dieta baixa em carboidrato. Tem o Sec Incent, que é o meu protocolo de emagrecimento, que você faz durante 5 dias, até você pode fazer por 3 dias por semana, uma dieta mais baixa em carboidrato. Com ela você seca e depois você vai para a reeducação alimentar e você mantém e até reduz um pouco também de gordura. Então você tem uma baixa maior quando você está numa dieta mais baixa em carboidrato nesse caso, e aí você baixa bem, tá certo? E aí depois você segue numa reeducação também no estilo um pouco mais baixo em carboidrato. Dessa forma você consegue emagrecer muito rápido essa gordura. De todas as 3 barrigas, a mais fácil realmente é essa barriguinha de grávida para se perder, tá certo? Agora, isso é o primeiro passo, né? Dieta ajustada. O segundo passo é interessantíssimo, gente, é maravilhoso. Se você guiar o exercício físico, ele consegue fazer você perder esse tipo de gordura. Olha que interessante, tem um estudo de 2023, tá? Muito recente, que mostrou que sim, quando a gente localiza o treino de força, eu vou explicar a diferença, e depois você faz o cardio, você tem sim mais possibilidade de reduzir naquela região. E isso foi mostrado nesse estudo e foi assim, incrível. Pessoas que só fizeram exercício ali, o cardio, na esteira, perderam mais gordura nas pernas. Enquanto que quem fez abdominais perdeu gordura no abdômen também. Então assim, não era simplesmente abdominal que vai perder. Não, eles fizeram abdominais e depois esteira. Por que isso acontece? Porque você mobiliza aquela gordura. Então, o que é mobilizar? A gordura, ela tá dentro da célula. Dentro dessa célula, ela tá aqui assim, beleza.
E aí, quando você vasculariza mais aquela região por exercício físico, então você tá treinando bastante braço, você quer perder gordura no braço, por exemplo, você treina bastante braço naquela região, vai vascularizar mais. O corpo ele vai demandar de energia e ele vai tirar essa gordura da célula. E aí, depois você faz o cardio, a gordurinha que estava dentro da célula, que agora estava na circulação, aí o que acontece? O corpo pega e utiliza como fonte de energia pro cardio. Isso é maravilhoso. Isso acontece com a barriguinha. Então, se você tem essa gordura tipo 1 ou tipo 2, você vai se beneficiar demais com isso aqui. Então, primeiro você faz um abdominal e depois você vai para esteira. Então, por exemplo, treinou a perna, beleza. Depois de treinar a perna, você faz ali uns abdominais para mobilizar essa gordura na célula, então tirar essa gordurinha da célula e deixar na corrente sanguínea, e aí você vai pro cardio. Nossa, é maravilhoso. Não precisa se acabar no cardio não, tá certo? Mas o cardio sim, logo depois do exercício de força vai ser maravilhoso. E já para a última gordura, musculação. Você tem que fazer a musculação. Por quê? Como a gordura ela tá nas vísceras, então o excesso de carboidrato se transformou sim em gordura, foi para dentro dessa célula, só que ela ficou nas vísceras, então fica no fígado, tá certo? Fica assim também na corrente sanguínea, isso é muito perigoso, por isso que eu falei, é uma gordura que é muito perigosa e o nosso corpo ajuda se a gente fizer tudo certinho, tá? E aí, beleza, você treinando o treino de força, então musculação, independente se você tá treinando perna, braço, abdômen, independente, se você tá treinando força, empurrando peso ou puxando peso, isso faz com que sim o seu corpo ele demande da energia que está nas vísceras. Então assim, cardio você vai fazer porque é interessante sim, é saudável sim, mas para você a prioridade, se você tem essa gordurinha aí que parece uma barriguinha de grávida, a sua prioridade é a musculação. Para quem tem o primeiro e o segundo tipo de gordura, você vai focar em mobilizar essa energia antes do cardio, tá certo? Então, segundo passo aí, exercício físico ajustado, não é fazer qualquer coisa, não é o mesmo exercício que serve para todo mundo. Lógico, todo exercício é interessante, o nosso corpo vai aproveitar, mas se você tá querendo utilizar o exercício para acabar com essa gordurinha, tem que estar bem ajustado. E o terceiro ponto, e esse é um dos mais importantes, controle seu cortisol. O que é o cortisol? Hormônio do estresse. Então, o que acontece? Um corpo estressado, ele tende a armazenar mais gordura. Se você passa, assim, por um estresse no dia, então você passou o dia mais estressada, isso atrapalha. E se você tiver um estresse metabólico, também atrapalha. Então, você não dormiu bem. Você tá até tranquila, né? Fisicamente, você parece estar super bem. Mas você não dormiu bem, você não bebeu água, tudo isso influencia, tá certo? Deixa o corpo mais inflamado. E sim, gente, o nosso corpo fica inflamado. Não é inflamável. Então, de você tocar o fogo, não é assim, tá certo? Mas sim, o nosso corpo fica inflamado, tá? Então, tem processos inflamatórios no nosso corpo. E sim, se o cortisol estiver alto, ele aumenta, sim, essa possibilidade de inflamação e atrapalha muito o processo de emagrecimento. Inclusive, aumenta a possibilidade de você aumentar a gordura corporal. Isso de uma via que não depende do que você faz. Agora, tem outra questão. Se o seu cortisol estiver alto, dá mais vontade de comer besteira. Sabe quando vai chegando ali à noite e dá muita vontade de você comer um doce? Ou comer um pão, assim, bem recheado de coisa? Ou uma coxinha? Ou, sabe, então, uma pizza? Comer besteira à noite. Todo mundo sente vontade se o cortisol estiver alto. À noite, o cortisol ele tem que estar caindo para você ir entrando ali no momento de descanso e dormir bem. Se esse cortisol estiver alto à noite, isso é péssimo, tá certo? Outra coisa que é muito ruim, se o cortisol estiver baixo de manhã é para você estar ali com muita energia. Se você acorda meio letárgica, faz um cafezinho bem pequenininho, isso é péssimo, porque isso vai ativar esse cortisol à noite, tá certo? Então, uma dieta e uma dica de dieta livre aqui que eu vou deixar, tá? Começa o dia comendo bastante, almoção, então cafezão, almoção e se quiser fazer jejum, faz à noite. Também se não quiser, não tem problema, tá? Isso não é obrigatório. À noite você come menos ou jejum. Isso é maravilhoso para quem quer emagrecer, independente do tipo de gordura que você tenha, tá certo? Então pegue essa dica bônus aí.
Mas sim, a terceira dica é controle seus níveis de cortisol. Então, o que você vai fazer? O exercício ele já ajuda demais. Beber água ajuda bastante, sim. Tem que estar bebendo uma quantidade boa de água. O sono, gente, você tem que estar dormindo bem. Se você não tá dormindo bem, olha, coloca aqui, né? Porque daí eu vou fazer um vídeo para te ajudar nesse processo, para você realmente conseguir dormir. Tanto te indicando suplementos, quanto indicando algumas práticas e alimentos que ajudam nisso, tá certo? Mas você tem que dormir bem para controlar esse cortisol, tá bom? Então tem outras estratégias, né? Tem gente que faz meditação, mas isso aí vai de você. Fazendo essas 3 práticas aqui, então exercício físico, água e um sono, você já consegue controlar esse cortisol e principalmente a alimentação, né? Se você come pouquinho no café da manhã, pouco no almoço, não faz lanche, é lógico que seu cortisol vai estar alto. Por quê? Porque você não colocou calorias ao longo do dia suficiente para você sobreviver. Então, o teu corpo ele vai ficar no modo de estresse. O corpo, você pode não estar estressada, mas o seu corpo está. E isso atrapalha. Aí, o que acontece? Você tem mais chance de errar à noite. E aí, o cortisol tá alto. Você erra, nossa, você engorda. Então, tem que ter cuidado com isso. Controle seus níveis de cortisol para você conseguir emagrecer. Combinado? Então, era isso. Qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui embaixo. Um beijo!